cabeceira da pista do aeroporto, tão contestado o aeroporto, eu recebo o meu amigo no 5º mandato, meu deputado do coração, faço campanha sempre, vai ser vereador. Se um dia for vereador, voltar para Bagé, para prefeito, para vereador, para presidente, estamos fazendo campanha, Luiz Augusto Lara. Luiz Augusto Lara tem um assunto muito interessante que as pessoas estão se perguntando todo dia. O governo está quebrado ou não? A segurança, por que o governo tirou dinheiro da segurança? Por que o governo não investe em educação? CREMERS, aumento, as finanças do governo estadual. Isso Lara faz parte, porque faz parte da Comissão de Finanças, né, Lara? Chicão, o privilégio é todo meu, sabe assim, o quanto eu te admiro, guerreiro, batalhador, cara que está sempre na luta, e eu acho que é isso aí que vale, o povo brasileiro é assim. E estamos juntos na Pampa, né? Tu no Paulo Sérgio e eu com a Magra. Tu não tá todos os dias, eu tô todos os dias, mas te vejo toda hora. É verdade, eu tô lá há muitos anos, né? Aliás, com a Magda eu comecei o tempo do Clóvis Duarte, né? Saudoso. Clóvis, amigão, né? Um pouco antes, a gente tá ficando, né? O tempo tá passando. Eu comecei na Guaíba, TV Guaíba, com o Flávio Alcaraz Gomes nos Guerrilheiros da Notícia. Flávio é a filha dele, a Laurinha Alcaraz Gomes, ela é cunhada da minha irmã. Somos um parentesco. Flávio, que eu aprendi com aquele cara. Aliás, ele fazia ali um programa que era uma aula, né? Final de tarde, né? Pegava ele, o Luquezzi, Dr. Barata, né? Tantos que passaram. Foi até o final da vida dele, até o último dia de vida ele fez isso. Não, é fantástico. Aliás, eu tenho uma história que eu me lembro do Brizola. Uma vez o Brizola chegou na Assembleia Legislativa. Chegou na Assembleia Legislativa e o presidente não estava e pediram, olha, o presidente saiu, está chegando, mas o Brizola está aí, será que tu pode receber? Eu fui lá receber o Brizola, né? Aquela coisa para mim, né? Para todos, eu acho que é uma personalidade, um ícone, né? Aí o Brizola chegou lá e sentou, e aquele jeito, já com uma certa idade, mas aquele olhar vivaz, né? Aquele olhar, né, astuto dele, assim. E aí o pessoal, olha, enquanto o presidente não vem, abre aí para a imprensa entrevistar o governador, chamava ele de governador, né? Imagina o cara foi governador do Rio Grande do Sul, governador do Rio de Janeiro. Não, pelo amor de Deus. Aí, lá pelas tantas, um repórter, né, de uma rádio aí famosa aqui no estado, olhou para ele, um senhor de idade, 70 e tantos anos, e olhou e disse assim: ô doutor Brizola, governador, o senhor não acha que já está na hora de se aposentar da política? Quando é que o senhor vai se aposentar? Pô, um desaforo, né? Porque o cara, né, já deu uma vida dele, fazia política porque gostava, né? Não tinha cargo, não tinha nada, né? E ele olhou, aquele jeito dele, olhou pro rapaz assim, repórter da rádio. Olha, meu rapaz, pois eu vou te dizer. Pá, e aí o cara botou o microfone, né, ao vivo na rádio. Eu vou morrer na cancha. Morrer na cancha, que nem cavalo de corrida. Cavalo de corrida, quando é bom mesmo, ele morre correndo, né? Na cancha. E o Flávio Alcaraz Gomes morreu na cancha, né? Morreu trabalhando. E eu acho que é uma das formas mais dignas de se partir desse mundo é trabalhando. Tu acha, voltando a Brizola, que reagiria Brizola perante esse quadro nacional que nós estamos vivendo? Eu acho que Brizola certamente estaria liderando um movimento anticorrupção, mas liderando. Impeachment, ir pra rua. Não. Coisa que a ESO não faz. Mais, né? Porque ele arregaçava as mangas, ele ia à luta, não era aquela coisa de enfeite, né? Ele não trabalhava nessa linha assim. Ele realmente ele ia para cima. E eu para até falar a verdade, eu nunca votei no Brizola, né? Eu tenho admiração como homem público que um líder. Viveu uma vida inteira e nunca foi acusado de corrupto. Nenhuma corrupção, jamais. Né? Porque a liderança, seja política, empresarial, ela, acima de tudo, é uma liderança moral. Outro tem moral e lidera, outro não tem moral e não lidera, né? Outro tem que estar fazendo conchavo, tem que estar, né? E eu acho que o Brizola
Brizola, agora há pouco faleceu um outro ícone da política, né, brasileira, que Paulo Brossard. Pô, Paulo Brossard, veja só as contradições, né? Mas quando o cara tem moral, o cara consegue, inclusive, né, se apresentar e explicar suas contradições. O Brossard, Paulo Brossard, bagiense, meu conterrâneo, ele foi um dos caras que ajudou a instalar a ditadura no Brasil. Ele foi um dos caras que, quando a corrupção reinava naquele governo, né, JK, reinando a corrupção, ele ajudou a instalar a ditadura no Brasil. E passaram-se 5, 6 anos, quando ele viu que a ditadura realmente estava tirando todos os direitos, né, rasgando a Constituição, né, os atos institucionais, AI-5, né, o que ele fez? Foi um dos principais algozes da ditadura. Então, assim como ele ajudou a colocar a ditadura, ele ajudou a tirar a ditadura. No momento, a ditadura seria importante. Mas por que um homem, mesmo com esse tipo de contradição, pode trocar de posição? Né? Por quê? Porque não tem rabo preso. Tem convicção. Tem convicção, tem moral, não tem rabo preso, entendeu? Acho que tem espaço para ditadura. Não tem. Não. As pessoas na rua preferem a ditadura que essa roubalheira toda. Alguns, né? Alguns. Mas essa roubalheira é bom para uns. Não, ok, mas o que acontece? Na ditadura, roubo tu não sabe. Tu não tem imprensa. Os militares não roubaram. Não. Os líderes morreram. Os militares, não. Os militares, tu vê aí, o Figueiredo morreu pobre. E tantos outros. Mas foi o momento em que as empresas, as empreiteiras no Brasil tiveram o seu momento áureo também, né? Quer dizer, olha o que fizeram, né, com a aviação brasileira, por exemplo. Eu acho que nós estamos vivendo uma ditadura, uma ditadura bolivariana, entre aspas. Não, eu acho que nós estamos vivendo uma ditadura da omissão da população. Acho que é uma ditadura de todo mundo achar que a culpa é do outro, de terceirizar o problema. Não adianta. Ela vai uma vez, vai duas, vai três e vota. O que está acontecendo hoje? Eu até li hoje a coluna do Davi Coimbra, eu gosto muito do Davi. Muito inteligente. Tá muito inteligente. Ele mostrando uma casa, né, nos Estados Unidos, uma casa de classe média, não é classe média alta. E na frente da casa ali estava as caixas de correio, uma bola de basquete, bicicleta, enfim, os pertences da família. E ninguém rouba, e não tem cerca. Aí diz o seguinte, não, mas isso aí é porque a segurança, a polícia ostensiva. Não, tem polícia, mas não tem por todo lado. Ah, mas isso aí é porque, enfim, o povo é educado, né? O povo sabe. Não, nem é ali, era Boston, né? Não é nem tanto americano, tem muita gente de fora que não nasceu ali. O que é então? Nos Estados Unidos, né, como em outros países, a população entende que o Estado são as pessoas, não os políticos. Então, tu pode ver, tu chega num júri, né, nos Estados Unidos, né, é muito comum dizer o seguinte, o povo americano contra o fulano. Quer dizer, não é o juiz, o promotor. A sentença, né, quando se começa um júri, por exemplo, são as pessoas, a expressão que se usa é o povo americano contra o fulano, que é real. Então, se coloca lá o povo como o Estado. E aqui o Estado parece uma coisa desassociado total. As pessoas também estão perdendo o sentido de pertencimento comunitário. Eu agora há pouco, aqui em Porto Alegre, parou uma ambulância, acho que foi na Cidade Baixa, ali no Bonfim, parou uma ambulância para socorrer uma senhora, que estava no 8º andar lá, parou na frente de um prédio, não tinha estacionamento, parou em fila dupla. Logicamente atrapalhou o trânsito. Pô, teve um idiota que entrou na ambulância, tirou a ambulância dali, botou 200 metros mais para frente,
porque estava atrapalhando o trânsito dele. Pô, aí o cara, por sorte, não tiveram que descer com a senhora de maca, conseguiram atender ela no apartamento. Chico Buarque de Holanda falava numa música, morreu na contramão atrapalhando o trânsito. Mas tu tá entendendo? Então é o seguinte, esse sentido de pertencimento, o Estado somos nós, o povo é o Estado, o político é passageiro. Tá mal o político, tá ruim, troca. Nós tivemos a oportunidade de trocar agora no governo do Estado e trocamos. Os gaúchos trocaram. Tivemos a oportunidade de trocar no governo federal e não trocamos. Bom, daqui a pouco vai vir de novo essa oportunidade. Agora não troca de novo. Não, mas aí tem que trocar. Você acha, se tá tão ruim, troca. Quer dizer, aí é o seguinte, aí tu faz as leis do Brasil, né? Código Penal, está sendo votado o Código Penal. Eu pergunto, quem é que se interessa pelo que está sendo votado no Código Penal? O problema não é só a reforma política, é a reforma penal. É a associação do Estado com o indivíduo. Aí, Achei muito legal isso. Exato. As pessoas acham o seguinte, que o Estado é problema dos políticos. Não. E não de cada um. Os políticos é que são problema que as pessoas têm que resolver quando são problema. Quando não são problema, pode dar mais uma oportunidade, mas quando são problema, é o povo que tem que resolver. Quer dizer, a metade de tudo o teu trabalho, de todo o teu trabalho, vai para pagar imposto. E quem trata dos impostos são os políticos. Agora nós estamos vendo o arroxo. Nós estamos vendo pacote duro no governo federal, pacote duro que vai vir aqui no Estado, provavelmente aumento de imposto, né, congelamento de salários. Mas por que sempre um aumento do imposto? Porque é a solução mais simplória, mais simplista, né, que os governos encontram de fazer caixa, o que é um equívoco. Se o governo não fosse, né, tão mal gastador, porque o problema não é tu gastar, o governo não tem que juntar dinheiro, mas tem que gastar bem, é a qualidade do gasto. E a gente sabe, né, eu agora estou presidindo lá a Comissão de Finanças, né, e Orçamento da Assembleia Legislativa. Tu me conheceu, há muitos anos tu me conheceu como secretário do Turismo e secretário do Trabalho. Eu nunca tive orçamento na Secretaria do Turismo nem na Secretaria do Trabalho. Mas como é que eu fiz? Parcerias com a iniciativa privada. Olha, tem um projeto aqui que é bom para a iniciativa privada, nós vamos fazer parcerias que vocês não tenham que tirar dinheiro do bolso e nós também não. Né? Bom, e aí o que acontece? Tu começa a envolver a sociedade num processo de governo. E se a sociedade se envolve e vê que aquilo é bom, ela ajuda. Mas não tem que ajudar necessariamente com imposto, porque ninguém aguenta mais imposto, né, Chicão? Mas o imposto do governo aumenta, e aí? Não vai sanar nada. Não vai, é paliativo. E o contribuinte continua mais pobre. Chicão, eu agora estou vendo, né, agora poucos dias atrás levei o secretário da Fazenda para prestar esclarecimentos lá na Comissão de Finanças sobre a crise financeira do Estado. Sabe qual é a conclusão que eu cheguei? Que não tem nada de novo nessa crise. Essa crise é a mesma crise que eu vivencio, que eu conheço, colocar assim, nos últimos 20 anos. Rigoto teve essa crise, Tarso teve, todo mundo teve. Essa crise, eu vou te lembrar o seguinte, o Brito teve essa crise. O Brito teve. Se tu quiser vir antes do Brito, o Simon teve essa crise. E o Simon só não deixou de pagar a folha de pagamento porque os últimos 6 meses de governo ele já não pagou fornecedor. Deu um jeito, não pagou fornecedor, deixou para o próximo. Aí veio o Colares. O Brito teve uma crise tão profunda, como é que ele resolveu? Ele vendeu a CRT e ele vendeu parte da CE, pegou 5 bilhões e botou para dentro do Estado. Paliativo. Passou o Brito, veio o governo Olívio Dutra. Chegou no final do governo, o Olívio Dutra não tinha dinheiro. O que ele fez? Passou todo o governo cortando dinheiro da segurança, era o Bisol. Então a segurança baixou assim de 60 e tantos milhões naquela época para 3, 4 milhões. E no final do governo, ele federalizou as estradas do Rio Grande do Sul. Fernando Henrique tinha que pagar 1 bilhão, pagou 250 milhões, ele pagou a folha de pagamento paliativo, não resolveu a crise. Saiu o Olívio, veio o Rigoto. Meu amigo, querido Rigoto, trabalhador, um cara sério. Como é que ele fez para contornar a crise? Depósitos judiciais.
Foi lá, pegou depósitos judiciais, foi o primeiro governador a utilizar os depósitos judiciais, né? Contornou a crise, 1 bilhão e pouco mais ou menos que ele conseguiu dos depósitos judiciais. Saiu o Rigoto e veio a Ieda. A Ieda, para contornar a crise, utilizou depósitos judiciais e vendeu os ativos do Banrisul, botou mais 2 bilhões para dentro. Paliativo. E ninguém resolve o problema mesmo do peso do Estado, do mal gastar do Estado. Saiu a Ieda, veio Tarso. Terminou os depósitos judiciais, chegaram num teto de 85% de tudo que é depositado judicialmente já foi utilizado. E ainda pegou dinheiro dos empréstimos para poder pagar a folha de pagamento e o custeio do Estado. Então, na verdade, não houve um enfrentamento da crise de uma forma na qualidade do gasto e da outra, que é aqui, que é o que pode fazer dentro do Estado, e a outra forma é questionar o governo federal, o pacto federativo, que 60% dos impostos vão para lá, para o governo federal. Quando era 20%, nós fizemos uma revolução chamada Revolução Farroupilha, quando o governo federal levava 20% de tudo que se produzia. Agora leva 60% e ninguém faz nada. Os senadores estão acomodados, os deputados federais, com algumas exceções, estão acomodados. O governo está acomodado, não quer brigar. Se fosse o Brizola, é isso que eu estou dizendo. Eu nunca votei no Brizola e não é do meu partido. Mas nós estamos vivendo a pior crise de todas, que é a omissão das pessoas e a falta de lideranças políticas que inspirem, que tenham moral para inspirar. Até amanhã.